tempo. Bom, vamos entrar no tema central do programa de hoje, destacando aí, voltando ao tema do apagão da Eletrobras, né? É o primeiro apagão depois da privatização da Eletrobras, né? Será que tem a ver uma coisa com a outra? Ou não tem nada a ver, como disse a Eliane Cantanhede? Né? É só um probleminha técnico, né, Caio? Bom, as agências, né, controladoras procuraram apresentar que se tratou apenas de um problema técnico, né, de interligação entre setores e que levou a esse apagão generalizado no país inteiro. No entanto, o tema da privatização da Eletrobras não deixou de aparecer em vários círculos, né? Inclusive o próprio ministro tratou desse tema, nós vamos falar depois, né? Sobre a questão da privatização da Eletrobras, que foi assim realizada no ano passado, né? E já aparece aí como, pelo menos para muitas pessoas, como uma das principais ou um dos principais motivos, né, para o apagão que aconteceu no dia de hoje. Bom, mas a questão do apagão, embora ainda não tenha aparecido, né, efetivamente os problemas técnicos que levaram a esse apagão, mas é de conhecimento geral, né, que os problemas da privatização já foram destacados anteriormente, inclusive muitas pessoas técnicas da área já falaram, né, que a privatização levaria a esse tipo de situação, como, por exemplo, foi um conjunto dos eletricitários, né? Vários órgãos dos eletricitários, como o Coletivo Nacional dos Eletricitários, já haviam tratado do tema e falado, né, que essa privatização levaria a possíveis apagões, né? O próprio coletivo, né, o Coletivo Nacional de Eletricitários, enviou uma correspondência para o Ministério de Minas e Energia e para a organização que controla, né, esse setor, eles tratando, né, da causa, eles afirmaram o seguinte, né, ainda não sabemos exatamente a causa, mas a falta de pessoal qualificado, após a dispensa de milhares de trabalhadores experientes, a não reposição da mão de obra, os problemas com falta de equipamento adequado e com a visão da atual diretoria em distribuir lucros aos acionistas em detrimento de investimentos necessários, são responsáveis pelo apagão. Certamente isso aqui é uma explicação muito mais plausível, né, do que qualquer explicação de interligação, mesmo porque não explica nada, né, por que se deu essa não interligação, né, e os eletricitários já haviam tratado desse tema anteriormente e disseram, né, com bastante antecedência, de que esse tipo de, principalmente da forma como foi feito, né, foi feita a privatização da Eletrobras, levaria a problemas drásticos aí de infraestrutura. O apagão de hoje mostrou também, né, que o país ficou totalmente vulnerável, né, em relação à eletricidade, uma coisa fundamental, né, de fundamental importância, o controle absoluto do Estado sobre essa questão da eletricidade, né? Não é possível que a eletricidade fique nas mãos do capital privado para acontecer coisas como aconteceu hoje, né? Dos grandes capitalistas, aí a gente está vendo alguns dos capitalistas, né? Responsáveis aí também pela privatização e que, inclusive, deram já tombos aqui gigantescos, né, na economia nacional e um setor tão importante como esse não pode ficar na mão do capital privado, né, sob o risco de ataque drástico, né, de deixar o país vulnerável às intempéries aí e à política do imperialismo. É importante destacar também, né, por exemplo, na França, foi destacado isso daí algumas vezes, que a estatal francesa, né, que foi privatizada, foi reestatizada, né, no início do ano, e o Estado acabou adquirindo aí 99,9% das ações da empresa, né, da principal
geradora de energia elétrica da França, e até num país ultra neoliberal como a França, né, é evidente, imperialista também, mas é evidente que um país que queira se desenvolver não pode deixar um setor tão importante como esse na mão dos inimigos, né, dos capitalistas e, sobretudo, do imperialismo, né, porque está na mão dos capitalistas e está na mão do imperialismo também. Então, é evidente que o apagão de hoje está totalmente relacionado com a política de privatização, né, e com a política da privatização da Eletrobras, que foi realizada aqui pela direita, que deu dois prejuízos gigantescos. Primeiro, a privatização propriamente dita, né, que é um prejuízo inestimável e tem que ser recuperado. Segundo, pelo valor, né, porque o valor foi irrisório, pelo menos 40 bilhões a menos, no mínimo, né, como foi destacado aí pelos especialistas. É isso, Antônio Carlos. Ok, eu complemento, né, com uma nota divulgada hoje, que lembrando que os profissionais de operação e manutenção dos sistemas de geração e transmissão da Eletrobras, no final do ano passado, eles dirigiram uma carta, escreveram uma carta ao presidente da República, né, e também a outras autoridades, chamando a atenção para a situação que eles caracterizaram, que era a carta como sendo um pedido de socorro à Eletrobras, né? E eles denunciaram, na ocasião, um sucateamento, diz a carta, um sucateamento acelerado do quadro técnico operacional das empresas Eletrobras, né? E essa carta, é bom lembrar isso aqui hoje, né? No momento que acontece esse primeiro apagão, primeiro porque dá o receio de que que muita gente já manifestou aqui também no chat, de que essa situação se repita, né, pela falta de investimento. A privatização é uma política predatória, né? Em nenhum setor que a gente vê aí a privatização, você vê aí a iniciativa privada investindo nada. É política de vampiro, né? É a política de pegar aí as empresas quase de graça. Bom, ainda ontem, né, o presidente da Eletrobras anunciou renúncia, né? O Estado brasileiro, que tem 40% das ações, é o maior acionista da Eletrobras, graças a uma mudança na lei feita durante o governo Bolsonaro, a lei para garantir a privatização, ficou estabelecido que, mesmo tendo a maioria das ações, sendo o maior acionista, mesmo não tendo maioria das ações, mas sendo o maior acionista, a representação do governo na direção, no Conselho de Administração da Petrobras, não chega a 10%. Né? Ela foi desproporcionalizada, o que é uma coisa até bem ilegal. Né? Nenhum capitalista privado vai aceitar, tendo 40% das ações de uma empresa, ter apenas 10% dos votos, né, na administração da empresa. Né? Mas o Bolsonaro fez uma lei em favor aí dos tubarões capitalistas que privatizaram a empresa. Vocês viram aí, como é o caso dos bilionários, aí, que são os mesmos que deram o trambique na Americana. Né? Os 3 bilionários, aí, o Lehman e consorciados, que são os pilantras que deram o trambique, o golpe na Americana, que já levou aí, além do roubo que eles fizeram de todo o povo brasileiro, né? Que deram um desfalque aí de mais de 20 bilhões, já tem 8 mil trabalhadores demitidos na empresa, nas lojas americanas. Bom, e na Eletrobras nós estamos vendo, esses caras são um perigo. Né? É preciso reestatizar imediatamente a Eletrobras. Né? É uma situação de emergência. O que aconteceu hoje mostra isso daí. Né? É uma situação emergencial. O país está colocado sob risco. É uma ameaça ao país a privatização, a todo o país, a toda a economia nacional. Né? Imagina uma situação de horas, né? E numa situação em que as condições de clima e energética são melhores que no passado. E tem um governo que se mostra disposto. Né? A gente viu aí o governo Lula anunciando aí o novo PAC, falando de investir na economia. Bom, com esses vigaristas aí, no comando da Eletrobras, né, tudo. Né? O exemplo que o Caio destacou da EDF francesa é importante, né? Lá foi feita aí a reestatização. É preciso agir imediatamente.
Não dá para esperar eles quebrarem o país como quebraram a Americana, né? Deram um golpe adoidado para ir tomar alguma medida. É preciso agir, é preciso mobilizar. Né? Se o governo Lula não tem condições, porque o Congresso, o Senado, tem que colocar o povo na rua, tem que chamar os eletricitários, tem que chamar a CUT, tem que chamar os trabalhadores de todo o país a saírem às ruas, né, e se colocar contra esse caos. Bom, por último, é evidente que isso também é uma ameaça até política. A gente vê aí um caminho, se tem gente que pode fazer esse tipo de coisa, desestabilizar, né, o país de uma maneira como essa, imagina o prejuízo que eles podem causar ao governo. Isso aí, gente, é mais grave do que uma velhinha cagando lá no STF, né, que o pessoal falou que aquilo era o golpe. Não, golpe é isso daí. É uma ameaça golpista, uma ameaça de desestabilização do país, de paralisar a economia, né? Isso aí é muito mais grave do que a defecada da vovó, né, lá no STF, etc. E tal. Mas ninguém fala assim. Agora foi um acidente, né? Foi um caso extra, etc. E tal, coisa que, obviamente, nem de longe corresponde à realidade.